Oi, gente, boa noite, boa noite. Vamos falar de geleias e compotas hoje. Hoje eu não tô vendo vocês aqui, não tá virada pra minha câmera, o Gabriel tá aqui por detrás e ele vai ler as perguntas de vocês. Então vocês podem perguntar hoje, que ele vai responder as perguntas. Ele vai me perguntando e eu vou respondendo, né, amor? É isso aí, gente. Ele tá aqui na parte de trás, me ajudando, tá? A Caroline falou geleias e compotas, eu acho. É isso aí. Isso aí, geleias e compotas. Vamos fazer uma compota de maçã e uma geleia de framboesa, que é a minha preferida. E eu acho que eu vou usar ela no bolo que a gente vai fazer na sexta-feira, quer dizer, que a gente vai montar amanhã e vai fazer na sexta-feira. Então, aí eu vou fazer hoje pra já usar amanhã na montagem do bolo que a gente for fazer, beleza? Quando der 7h05, você me fala e a gente começa os preparos, porque o processo aqui demora um pouquinho. Então, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês até o tempo aqui, né? Pra vocês verem como que vai ficar mesmo, tudo bonitinho. E aí, quantas pessoas temos? Temos 29 pessoas. E quem? Ismel Mota perguntou, a live ficará salva? Sim, ficará salva. Aí a Cupcakes colocou live de hoje, geleia de framboesa e compota de maçã. Isso. Deixa eu ver como é que trava esse negócio aqui. Fixar o comentário? Você clica no comentário e aí coloca ali, fixar comentário. Aparece uma barrinha assim. E a receita vai estar no Telegram, junto com a informação, todas as outras lives que a gente fez essa semana, eu coloquei lá um conteúdo, né? Não tem só a receita, tem um conteúdo para vocês lerem, para vocês se aprofundarem, para vocês gravarem bem as coisas que eu tô falando aqui. Então, não se preocupem com a receita e conforme o pessoal for chegando e perguntando, cadê a receita, cadê a receita? Vocês já vão respondendo aí pro pessoal e falando, a receita vai estar no grupo do Telegram e o grupo do Telegram tem um link lá na minha bio, é só você clicar lá embaixo dos cursos, né? Lá embaixo tem o link do grupo do Telegram, é só vocês entrarem lá que já tem a da segunda-feira e já tem a de ontem também. Eu tava achando que hoje era quinta, mas hoje é quarta, né? Eu tô meio perdida aqui nos dias. Que horas são, amor? 7h03. A GG Ruscas está perguntando, essas geleias são específicas para bolos? Não, é uma geleia que você pode usar pra qualquer coisa. Esse mesmo preparo que eu vou mostrar aqui, você pode usar tipo pra colocar em cima de uma cheesecake, pra colocar em cima de uma torta, pra colocar em qualquer coisa, pra comer pura, com pão, com torrada, com o que você quiser, tá? Não é específico pra bolo, mas pode sim e fica muito bom colocar junto com outras coisas, tá? Normalmente geleia ou qualquer tipo de compota que a gente faça, a gente não coloca só aquilo no recheio do nosso bolo, tá? Porque ela não tem uma firmeza, não tem uma estabilidade, não é um creme firme, então isso pode prejudicar um pouquinho. Se você usar só uma geleia, por exemplo, seu bolo pode, né, dar aquela sambada, aí é um pouco arriscado. Normalmente a gente adiciona geleia e algum outro creme por cima, que dá um pouco mais de firmeza ali, que deixa ele mais firminho, não vai correr o risco de, né, quebrar o seu bolo ou qualquer coisa do tipo. Andressa Félix Nutri disse, Gabi, você é maravilhosa, obrigado por tudo. Obrigado. A Tereza Franca mandando boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, vamos começar? Vamos falar... Bom, eu vou ir falando e aí a gente parte pra receita, tá? Primeiro é super interessante a gente entender qual que é a diferença da geleia para compota. Além disso, ainda a gente vai ter fruta em calda, a gente vai ter outras coisas aí no meio do caminho. Mas hoje a gente vai falar tem coulis também de frutas, que é um preparo cru, né? A gente cozinha, mas é bem pouquinho que a gente cozinha o coulis. Então, tem vários preparos que a gente pode estar falando, mas hoje a gente vai focar nas compotas e geleias, porque é o que a gente pode estar utilizando dentro de um bolo de pote, sobremesas e tudo mais, tá? A geleia, ela tem uma composição, né, e vocês já devem ter visto, comido e tudo mais, ela é aquela coisa mais pastosa, né? Normalmente a gente tem ali a fruta mais destruída, não tem pedaços inteiros da fruta. Não é que nem a maçã, vocês vão ver aqui,
que a compota que a gente vai fazer de maçã, ela tem uns pedacinhos, né? Tem os pedaços da maçã, tem que vai cozinhar, vai ficar mais macio, mas ela é pedaçuda, ela tem um pedaço da fruta. E a geleia também, a diferença dela é que ela não tem líquido, né? Não é aquela coisa, normalmente uma geleia não tem um monte de calda, não é aquela coisa que dá pra você pegar a calda e jogar no seu bolo, por exemplo. Já a compota que a gente vai fazer, ela tem um caldo grosso, mas esse caldo grosso pode ser utilizado lá pra molhar, por exemplo, o seu bolo, entendeu? E vai ficar, tipo, super saboroso, vai ficar muito gostoso, vai trazer muito sabor pro seu bolo. Então isso dá muito certo também. No caso da compota, a gente vai ter mais caldo, a gente vai ter uma fruta em pedaços maiores, pode ser uma fruta bem destruidinha, tá? Por exemplo, você pode fazer uma compota de morango, você vai ter a fruta ali em pedaços um pouco maiores, mas ela vai ter bastante quantidade de caldo. A geleia a gente já tem ela bem mais pastosa, bem mais, não tem caldo, né? Não tem aquele líquido que na compota a gente vai ter, tá? Então aí a gente tem essa diferença entre as duas. Além disso, tem as frutas em caldas, que tem tipo figo, pêssego, dá pra fazer também com qualquer outra fruta, isso. Só que aí é um outro negócio, normalmente elas são inteiras, né? Quando é figo em calda, pêssego em calda, é tudo inteiro, né? Normalmente não é picado, ou se é picado são pedaços bem grandes. Aqui a gente vai estar trabalhando com cubinhos da maçã. E a framboesa a gente vai estar trabalhando com ela congelada. Eu tirei faz uns 20 minutinhos do freezer pra gente estar utilizando ela. Eu trouxe até já, tá aqui na embalagenzinha mesmo, a que eu vou utilizar. Agora, tá? Ó, eu tô usando a gente vai usar a framboesa congelada da Demarque. É Demarque que fala? Quando a gente utiliza... A Tere Chocolate Cia tá perguntando se pode ser uma ganache com geleia. Pode ser uma ganache com geleia. Inclusive, se você fizer uma redução assim dela bem seca mesmo, a ganache que a gente aprendeu ontem, a gente às vezes nem precisa substituir nenhuma parte do creme de leite. A gente pode fazer, por exemplo, aquela ganache branca ou até a ganache de chocolate meio amargo mesmo e adicionar essa pasta de fruta que a gente fez, tá? Uma coisa muito importante pra gente saber sobre geleias e compotas é a questão da conservação, né? Eu vou estar trabalhando aqui, eu vou colocar a de framboesa num potinho aqui depois. E é super importante que para a validade dela ser longa, né, a gente ter um prazo de validade, porque isso daqui que a gente faz nada mais é que um processo de conservação da fruta, né? Então a framboesa é uma fruta que estraga muito rápido, né? Morango, enfim, todas as frutas vermelhas elas estragam muito rápido. Então, quando a gente faz esse processo, a gente consegue estender o prazo de validade dessa fruta. Lógico que é diferente, a textura muda, não vai ser a mesma coisa do que a fruta lá em pedaços, por exemplo, um morango, mas mesmo assim a gente vai ter muito sabor, o sabor muito presente da fruta, né? Porque é só ela bem concentrada. E aí por isso que a gente, quando faz esse tipo de preparação, a gente vai sempre colocar em potes herméticos, preferencialmente de vidro. E pra gente preservar essa geleia aqui, pra gente ter uma boa conservação dela, esse pote aqui que a gente vai utilizar de vidro, ele tem que ser esterilizado, tá? Você vai ferver ele na água quente, colocar ele lá, deixar ele fervendo. Depois você vai secar ele completamente, ele tem que estar completamente sequinho aqui. Na hora que a gente colocar a nossa geleia aqui, a gente coloca ela ainda quente, tá? Não precisa esperar esfriar nem nada do tipo. Esse pote aqui é daqueles que prende, que tem tipo um silicone aqui e ele faz um vácuo, né? Esse daqui, ele é meio vagabundo, assim, né? Ele não é dos melhores, né, amor? Mas, ele não é muito bom. Mas se você utilizar aqueles com tampa normal, que a gente compra Bom, aqui em São Paulo a gente compra na 25, né, nesses lugares. Ele tem aquela tampinha que faz aquele vácuo na hora que você fecha. E depois que a gente colocar a geleia, a gente faz isso aqui, ó. A gente vira o potinho pra ele realmente fazer o vácuo, porque aí o calor vai vir aqui pra tampa e ele vai fazer um vácuo da nossa geleia. E aí isso vai ajudar no processo de conservação, tá? Pode falar. Cibele disse, achei você esses dias e já amo. E a Dolce Fato Amano
mandou um boa noite e ela queria saber qual o prazo de caldas e geleias guardadas em geladeira e mandou beijos. Te adoro. Ó, esse processo que a gente faz, como eu falei, é para conservar. E o que acontece? Há um grande ingrediente que tem aqui que a gente não pode assim subestimar ele, é o açúcar. Porque o açúcar ele vai entrar aqui como um conservante, tá? O açúcar é conservante e ele ajuda no processo de conservação. Se você diminuir demais a quantidade de açúcar da receita, tipo, eu acho essa geleia doce demais. Se você diminuir muito essa quantidade, você também vai diminuir o prazo de validade da sua receita. Normalmente, aí, pra gente ter um equilíbrio de validade legal, a gente vai trabalhar com a mesma quantidade de fruta, a mesma quantidade de açúcar, ou bem semelhante. Você vai ver que a quantidade de diferença aqui que eu coloquei pra vocês é de 50 gramas. É bem pouquinho mesmo, tá? Então, por isso que é importante a gente ter a quantidade de açúcar correta, porque o açúcar vai conservar essa geleia. Além desse processo que eu falei de colocar a vácuo, de colocar ela ainda quente, de virar a tampinha, de esterilizar muito bem tudo que você vai usar. Então, o potinho tem que ser esterilizado que você vai usar, a colher que você vai mexer tem que ser esterilizado, tudo para evitar que essa geleia acabe mofando. Eu lembro uma vez que eu fiz doces finos e um dos docinhos finos que eu vendia, ele é um conezinho, até acho que o preferido do Gabriel, ele é um cone de cheesecake. Eu faço um creme de cream cheese e dentro ele tinha uma geleia de frutas vermelhas. Só que um dia eu falei, não vou comprar geleia pronta, eu vou fazer minha geleia. E eu fiz. Só que eu quis fazer ela bem azeda e eu coloquei tipo quase nada de açúcar. Eu coloquei tipo bem pouco mesmo. O que aconteceu é que eu percebi que a minha geleia na geladeira, ela tava azedando em 3 dias. Eu já via que tinha um pouquinho de mofo assim nela. Aí eu, caramba, que droga, a geleia não dura nada mesmo, né? Só que não era isso, na verdade eu fiz da forma errada, eu não coloquei a quantidade de açúcar suficiente, eu não coloquei num pote hermético. Então assim, tem geleias que elas podem durar até 2 anos no pote, tá? Só que a partir do momento que você abriu ela, aí ela vai ter 15 dias aí no máximo na geladeira. Então você vai ter que dar uma testada. Eita, que meu potinho aqui abriu o negócio. Eu desencaixei aqui o... Amor, arruma aqui pra mim que eu fiz arte aqui no meu pote. Então, se você fizer todo esse processo, dependendo da fruta, dependendo de como você fez, todos os cuidados que você tomou, essa geleia pode durar até 2 anos se conservada corretamente, tá? Longe de luz, longe de claridade, sempre locais seco, arejado, para evitar qualquer tipo de mofo ali. Tem outra coisa importante das geleias, tá? Se ela tem muito líquido, a chance dela mofar e dela estragar é maior. Se ela é uma geleia mais seca, a chance disso acontecer é bem menor, tá bom? Vamos colocar na panela, senão não vai dar tempo e aí depois eu continuo falando e explicando pra vocês. Aqui eu vou fazer 2, então. Outra coisa super importante nas geleias é a pectina, tá? A pectina é uma composição natural ali que tem algumas frutas, então maçã, pera, limão, frutas ácidas, tem muita pectina, tá? Frutas vermelhas como morango, framboesa, amora, não tem muita pectina. Então, o que a pectina faz? Ela é tipo um agente espessante ali dentro da nossa geleia. Então, ela ajuda a engrossar. Ela ajuda a dar aquele efeito gelatinoso que tem na nossa preparação aqui. Então, quando a gente não tem, que nem eu vou fazer uma geleia de frutas vermelhas de framboesa aqui, eu tenho pouco espessante, tenho pouca pectina na composição da fruta mesmo. Então, eu vou adicionar com suco de limão dentro da minha geleia isso. Já a compota de maçã, a maçã tem muita pectina, mas mesmo assim a gente vai colocar limão, porque vocês sabem a questão de pretejar um pouquinho e tudo mais a maçã, tá? Então, vamos começar. Aqui nessa panelinha eu vou utilizar meio quilo de... A receita vai estar lá no Telegram pra vocês, mas eu vou utilizar aqui a framboesa, tá? Eu gosto muito de framboesa. Muito. Eu vou colocar toda ela aqui na minha panela e eu tenho mais um restinho ali de uma outra que eu quero aproveitar. E vocês vão ver que assim, eu tô colocando aqui meio quilo, vocês vão ver como que ela vai reduzir. Ela reduz muito. Quando a gente faz esses preparos, eu podia ter pego uma panelinha maior também, né? Mas tudo bem.
E aí o que acontece? Ó, aqui eu tô trabalhando com a framboesa congelada. Essa daqui também tava no congelador, mas eu já tinha passado ela pra geladeira antes. Tem bastante suco da fruta aqui, tá? Então na geleia a gente pode utilizar tanto o suco da fruta, quanto a fruta assim em pedacinhos, tá? Quando é fruta congelada dessa forma, ela solta muita água, o morango solta muita água. Então você utiliza esse suco da fruta na sua geleia, no preparo que você vai fazer. Peraí que eu vou ter que pegar uma panelinha maior, que essa daqui vai ficar muito apertadinha. Vamos trocar. Pronto, agora sim. Tem alguma pergunta aí? Não, a Delícia Brigadeiros pediu pra tirar os comentários. É que se tirar, a gente não consegue ver as perguntas, né? Tem alguns celulares que você consegue dar 2 toquinhos na tela, assim, e some as perguntas. Então, tem alguns celulares que não dá pra fazer isso, mas eu sei que tem outros que dá. Eu virei um pouquinho pra pegar bem a panela. Ó, então, ó, eu tenho uma quantidade bem legal aqui de framboesa, tá? Tem bastante aqui, tem uns 600 gramas mais ou menos, tá? E aí, ó, a quantidade de açúcar que eu tenho é bem grande, tá? É equivalente ao que eu tenho aqui. Porque, como eu já falei, é o agente aqui de conservação da nossa geleia. Tá certo. Esse suco de limão é desse aqui. E essa água é desse. Pronto. Aqui eu tenho suco de limão. E a gente vai ligar o nosso fogo aqui. Ó que lindinha. Dá uma boa misturadinha em tudo aqui. E aí o que vai acontecer aqui com essa fruta? Não é necessário a gente bater, tá? Principalmente framboesa, essas frutas vermelhas. Na medida que a gente coloca ela no fogo, ela se desfaz bem rápido, tá? É uma fruta muito sensível, é uma fruta muito delicada. Então, assim, nem tem necessidade de você bater no liquidificador. Você pode fazer isso, ela vai ficar bem molinha, mas eu gosto dessa geleia que fica mais pedaçudinha, tá? E aí isso daqui vai cozinhar. A gente vai precisar que essa geleia cozinhe até ela chegar em 104 graus pelo menos. Ela tem que ferver, tá? Essa mistura aqui, ela tem que dar uma fervida. Outra coisa que a gente não faz é tampar a nossa geleia enquanto a gente está fazendo, porque se você tampa, você impede que a água evapore, e o que a gente quer aqui é uma consistência dela mais firme, né? E a gente quer que a água aqui evapore. Então, por isso a gente não tampa, nunca quando a gente vai fazendo nem compota, nem geleia, a gente não tampa a nossa panela, tá? E aqui a gente vai simplesmente deixar. Eu vou tirar essa daqui e colocar aqui no meu fogão pra eu poder mostrar pra vocês a maçã, tá? Então, vou pôr lá no outro e vou deixar. A Sudário Sweets, depois de pronta, é bem recadinho no pote. Pode deixar ela fora da geladeira? Você pode deixar ela fora da geladeira se você fez todo esse processo que eu te expliquei. Porque assim, esse processo que a gente faz é de conservação. Então o açúcar, tem muito açúcar, ele vai ajudar a conservar. Você pode deixar ela fora da geladeira, como eu te falei, só que longe de umidade, tá? Então, longe de umidade não, longe de claridade, normalmente guardado num armário e tudo mais. Se você fez esse processo direito, a sua geleia vai durar, tá? A validade dela vai ser longa. Mas, por exemplo, para quem quer comercializar a geleia, se você fizer todo esse processo corretamente, você consegue uma validade bem bacana para sua geleia artesanal aí. E dá pra você vender, tem muita gente ganhando dinheiro com geleia, porque é uma coisa muito gostosa. E ela artesanal tem outro sabor, né, gente? Dá pra você fazer de tudo que é fruta. Eu vi hoje, a Lilian, minha amiga, me mandou uma geleia de kiwi. Eu fiquei tipo, eu amo kiwi. Imagina uma geleia de kiwi, deve ficar maravilhoso, né? Então dá pra fazer de qualquer coisa. A Patrícia Bittencourt perguntou, posso colocar um pouco de gelatina sem sabor para rechear bolo? Você pode colocar a pectina, tá? Você não precisa colocar a gelatina sem sabor, porque o que acontece? A gelatina sem sabor, você vai transformar isso
numa gelatina. Se você colocar ela vai ficar bem firme, não precisa disso, tá? O processo da pectina já faz esse papel aqui dentro, é isso que a gente quer. Então, se você achar que não tem pectina o suficiente, você pode comprar... Não, eu não tenho pectina aqui porque eu tô utilizando a maçã e eu tô utilizando o suco da fruta. Se você quiser um resultado maior, a pectina normalmente ela vende nesse... Ué, cadê o potinho que eu tinha trazido pra cá? Era um verdinho assim, pequenininho, eu devo ter deixado lá. Mas ela vende num potinho pequenininho, tá escrito assim, pectina. Tem da Amago, se eu não me engano, tem um potinho de pectina. E a Mix também tem. É um pozinho que a gente vai colocar... Ah, amor, esse aí, ó, que tá aí na... Isso aqui. Isso daqui que eu tenho, o potinho da pectina, ele vem assim, é igual esse. Esse daqui não é, esse daqui é ácido cítrico, que eu já vou falar pra vocês pra que eu uso. Então você utiliza a pectina para você dar esse ponto que você quer para ela ficar mais firme. Mas quando a gente fala de geleia, você vai ver que a minha geleia ela vai ficar bem sequinha, tá? Bem sequinha mesmo. Não precisa adicionar mais nada para deixar ela mais firme, tá? Se você quiser, aí você utiliza a pectina. A geleia nesse caso não vai ser interessante, a não ser que você queira fazer uma gelatina mesmo a partir da base da geleia. Aí ok, aí é outra coisa, é outro processo, tá? A Andrea perguntou, qual o tempo da validade mais ou menos? Como eu te falei, elas podem durar até 2 anos, se você fizer todo o processo correto. Mas como é um produto artesanal, a gente prefere falar de 30 a 60 dias, vai depender da fruta que você estiver trabalhando. Lógico que em geladeira ela vai durar mais, então você pode manter ela em geladeira, mas esse processo normalmente não necessita da geladeira, tá? Porque já é um processo para conservação, como eu te falei, o açúcar ele vai fazer esse papel de conservar tudo, tá? A Andressa Félix Nutri disse, a farinha da casca do maracujá é rica em pectina. Se comprar ela, dá pra fazer também. Sempre uso e é bem baratinho. Sim. As frutas ácidas, normalmente, elas têm uma concentração maior de pectina. Então, normalmente, quando a gente tem ausência disso, a gente utiliza a fruta ácida, tá? Eu vou pegar ali só de frutas vermelhas, de framboesa, pra vocês darem uma olhada em como ela já tá. Ela já tá bem aguadinha aqui e ela já tá fervendo, tá? Ela já começou aqui do ladinho a ferver. Deixa eu ver quantos graus que tá. A Caroline disse, normalmente 2 a 3 gramas de pectina fica boa a textura. Já peguem a dica aí, aqui tá 60 graus, 65 graus, ela tá chegando, tá? Pra gente fazer o processo correto, ela tem que chegar pelo menos a 104, tá? E aqui eu vou deixar ela reduzir bem para que ela fique bem sequinha. Então, você tá vendo que soltou bastante água, mas eu não... outra coisa, que não precisa ficar mexendo, tá, gente? Geleia não precisa ficar mexendo. Você pode deixar ela paradinha lá, que vai dar certo, tá? Se começar a pegar um pouquinho no fundo, é porque tá faltando... A pectina faz esse papel, por isso que a gente tem que colocar o suco de limão. Ele evita que a sua geleia comece a grudar no fundo. Além do que aqui eu ainda tenho bastante caldo, tá? Então, nesse caso aqui, não precisa. Vou voltar lá pro fogo. Vamos fazer aqui já o processo da de maçã, que normalmente o processo de uma compota, a minha maçã tá em pedaços bem grandes, tá? Porque ela vai se desfazer, ela vai ficar menorzinha e a gente vai comer essa compotinha de maçã com carne de porco. Gente, fica uma delícia, né, amor? Depois a gente vai fazer um dia e vai usar isso pra comer junto. Eu vou pesar aqui meio quilo, que eu acho que eu cortei muita maçã. E tem geleia de tudo hoje em dia, né? Tem um parceiro das hamburguerias, o Digão, do Goró, que me faz geleia de bacon pra comer com hambúrguer. Com hambúrguer, geleia de bacon. Como será que faz geleia de bacon? Essa daí eu queria saber. Bom, aqui pra compota, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho então meio quilo de maçã picada em cubos. Não são cubos, são pedaços aqui. Uma grande quantidade de açúcar também. Suco do limão. Loesibender, eu não sei se falei certo, desculpa se eu não falei. Amo geleias e faço muito. A Evelyn Anjos, melhor usar a framboesa congelada ou in natura? Gente, congelada, né? Você já viu o preço da framboesa in natura aqui no Brasil? É muito caro, gente. Não dá.
Aqui, então, a gente tem maçã, açúcar, suco do limão e água, tá? Pra compota, a gente precisa de água. Maçã, pera, não é uma fruta que solta tanta água quanto, por exemplo, o abacaxi, quanto, por exemplo, as framboesas ou as frutas vermelhas que a gente usa. Então, a gente precisa de água nesse processo aqui para ela cozinhar e chegar também. A compota precisa chegar também da mesma forma. Ela tem que chegar em 104 graus também pra gente poder estar conservando ela, tá? Eu vou botar essa daqui no fogo e vou trazer a de framboesa pra vocês irem olhando, que essa daqui vai demorar mais. A Cristiane perguntou qual a quantidade de açúcar. Aqui tem quase meio quilo de açúcar. Se eu não me engano, se eu não tô errada aqui de cabeça a receita, são 450 gramas, tá? 400 ou 450 que eu tô usando. Ó de framboesa como ela tá, gente. Que coisa mais linda. A Cibele falou que nunca fez, mas vai testar pela primeira vez. Ó, vocês vão gostar muito. Ó, pra vocês terem uma noção de valor... Isso aí, a Caroline disse. Estará no Telegram a receita. Isso. Delícias da Diva. Vai estar lá sim. Ó, eu tô usando essa daqui, essa framboesa aqui, porque eu acho ela fácil por aqui onde eu moro, tá? Tem no Pão de Açúcar, nos mercados Pão de Carrefour. Açúcar tem, Carrefour tem. Custou R$19 o pote com meio quilo, tá? O que acontece com a fresca? A fresca custa mais ou menos os mesmos R$19, 100 gramas, que é um negocinho pequenininho. Então, assim, como a gente vai ferver, não tem necessidade realmente da gente trabalhando com ela fresca, tá, gente? É muito caro, isso encarece muito. Agora, morango, você comprou um monte, quer fazer uma geleia, ok. Amora, você tem um pé de amora ali no seu quintal, beleza, faz uma geleia, que aí com certeza vai valer a pena, tá? Mas no caso da framboesa, que é um produto muito caro aqui no Brasil, a gente utiliza realmente a congelada é melhor. Ó, aqui tá em 80 graus. A Evelyn Anjos disse, vou tentar fazer geleia de kiwi. Já imagina um bolo com creme, 4 leites e geleia de kiwi. Sensacional. Depois você me fala se a combinação ficou boa, porque eu também vou querer fazer. Azile Doces, polpa de frutas para suco congelado. Dá pra fazer geleia? Dá pra fazer geleia. Ela não vai ser pedaçuda, É que ela é mais né? rala, eu acho. Ela é mais rala, e isso com certeza. E tem que ver como que é a composição, né? Porque às vezes ela já passou por um processo pra ir pra aqueles pacotinhos, às vezes não é exatamente a fruta do jeito que ela tá, do jeito que ela é, né? Aqui eu tô usando a fruta congelada, essa daqui que a gente compra, é exatamente como ela é, tá? Não tem nenhum outro processo, né? É só a fruta congelada. Não tem outro ingrediente aqui pra conservar nem nada. Tem que ver se na embalagem lá dos pacotinhos exatamente a fruta, né? Porque às vezes, por exemplo, você pega uma de maracujá, às vezes provavelmente ele não vai ter o tanto de pectina que teria se você comprasse a fruta fresca e fizesse uma geleia de maracujá, né? Eu acho que teria uma diferença. Uma coisa muito legal pra gente usar na geleia geleia de frutas vermelhas, pra mim, ela tem que ter aquela acidez, ela tem que ter aquele azedinho gostoso, sabe? E às vezes, como a gente coloca uma quantidade bem grande de açúcar aqui, ó como ela já tá, borbulhou bastante, ó os pedacinhos aqui, tá vendo? Ela se desfaz todinha, gente, todinha ela se desfaz aqui. Então nem precisa bater nem nada. Como eu quero trazer a acidez, a gente pode usar isso daqui, ó, ácido cítrico, que é um ácido, componente do limão, enfim, de frutas ácidas, que a gente pode estar utilizando para geleia. Então aqui, para essa quantidade, sempre que vocês comprarem essas coisas, esses pacotinhos, leiam o rótulo, o que o fabricante fala e qual que é o uso que ele fala, que é a melhor coisa, tá? Então aqui ele fala 1 colher de chá, 5 gramas de ácido cítrico. Então aqui eu vou pesar essa quantidade pra eu colocar aqui na minha geleia, porque eu gosto dessa coisinha mais ácida, tá? Se você, não, eu prefiro ele mais azedinho, eu prefiro ele mais doce, sem problemas, tá? Mas nesse caso aqui eu vou adicionar o ácido cítrico. Ele funciona muito bem pra geleias, não, pra ganache que você for fazer, brigadeiro de limão, às vezes, sabe quando você faz seu brigadeiro de limão e ele não fica tão azedo quanto você gostaria, mas se você colocar mais, pode ser que ele desande, pode ser que ele fique
muito mole, você vem com ácido cítrico que deixa ele mais azedinho e mantém a característica de cremosidade, de ponto e tudo mais que você quer na preparação que você estiver fazendo, tá? Como aqui tem bastante açúcar, o que acontece também com esse açúcar? Ele passa por um processo de caramelização, então o açúcar que tá aqui, ele vai virando como se fosse uma espécie de caramelo, tá? Por isso que se você ficar mexendo, você pode açucarar a sua geleia. E aí não é isso que a gente quer, tá? Ó, tá em 90, 80 e pouquinho. Tem que chegar pelo menos a 104. Eu vou abaixar agora o meu fogo pra ela reduzir. Que o fogo aqui tá muito alto. Pra ela dar uma boa reduzida aqui. Pra gente poder ter uma concentração maior dela. Se você deixa ele muito forte, evapora muito e ele começa a pegar no fundo. Então, às vezes, abaixa um pouquinho o fogo pra ele continuar, ó. Tá vendo que ela subiu pra caramba, agora ela já desceu. Outra coisa bem interessante que tem muitos livros que falam isso, né? Eu dei uma pesquisada também hoje pra estar aqui com vocês. Eles falam que tem frutas que soltam muito essa espuminha, tá? E que é interessante você tirar essa espuma para você tirar os resíduos que pode ter na fruta, tá? Então, tem alguns livros que falam isso a respeito de algumas frutas, não são todas. Maçã falava isso, pera falava isso, das frutas vermelhas em geral não falava. Eu vou dar uma mexidinha aqui na outra e eu já mostro pra vocês como que ela tá. A outra coisa que você pode fazer no processo da geleia é colocar especiarias, tá? Por exemplo, você quer fazer uma geleia de maçã extremamente aromatizada, bem gostosa. Então você pode vir com açúcar mascavo, canela, cravo, você pode colocar o que você quiser, cardamomo, enfim, você pode colocar as coisas dentro dessa preparação que você vai ter um resultado bem legal. Uma geleia extremamente aromática, extremamente cheia de sabor, rica em sabor, que você pode estar utilizando aí, não só em bolos, né, mas pode estar utilizando em qualquer outro tipo de sobremesa que você trabalhe. Imagina um crumble com isso, essa geleia, com essa preparação, ia ficar incrível. Temos perguntas aí, alguma dúvida? Ainda não. Só a Sandra Souza mandou delícia. E a N Lorac Cakes mandou uma carinha de coração. Olha como tá. Hoje que vocês podem fazer pergunta, que tem alguém pra ler, vocês não fazem, né? Mas ontem, quando tava a maior dificuldade pra eu ler as perguntas, vocês estavam fazendo 1 milhão. Ó, tá 90 graus ainda. Deixa eu ver se dá pra vocês. Isso aí, gente. Facilita a vida do operador aqui. Quê? 96. 96. Mas ele vai subindo e vai abaixando essa temperatura. Ó, ainda tem bastante caldo, eu quero que ela fique bem concentradona mesmo. Porque se a gente utiliza ela dessa forma, além dela não ter chegado na temperatura ideal que ela precisa chegar, o que pode acontecer também é imagina você adicionar ela líquida desse jeito dentro da sua ganache, vai tipo destabilizar. Além disso, você pode usar também as geleias para saborizar brigadeiro, para saborizar outras preparações que tenham estrutura, tá? Por exemplo, se você fizer um creme de confeiteiro com uma geleia, o creme de confeiteiro já não é muito firme. Ele não é uma preparação super resistente, né, e tudo mais. Se você ainda adiciona ele, você ainda pode mexer muito com a estrutura, então aí ficaria um pouquinho perigoso, né? A Caroline mandou, lembrei do Outback, eles servem com compota de maçã. Sim, exatamente. Com canela. Com canela, assim, uma bem saborosa. Eu esqueci de colocar canela, que eu acho que não tinha mesmo. A N Lorac Cakes, é possível fazer geleia com pistache? Tá certo falar assim, N Lorac? Com pistache não. Mas, por exemplo, damasco ou frutas secas, gente, geleia de damasco, façam isso, ó. Pega esse recheio. Faz uma geleia de damasco. O que você vai fazer? Você comprou o damasco e aqui no Brasil a gente só tem damasco seco, né? A gente não tem ele fresco. Você vai pegar o damasco, você corta ele ou processa assim pra ele ficar em pedacinhos menores. Você vai adicionar açúcar e água. Você vai fazer como se fosse o processo da compota de maçã. E aí você vai deixar ele cozinhar. Ele vai virar uma geleia bem... Ele vai ficar bem pastoso. O damasco já tem essa textura mais gelatinosa, né? Ele já tem uma
uma textura bem parecida com uma de uma geleia mesmo. Então, você não vai precisar adicionar nada mais ali. Então, você ferve ele e aí você faz ele junto com uma ganache. Já sei, faz junto com a mousse de chocolate que a gente fez na segunda-feira. Vocês vão ver que incrível. Fica maravilhoso. Façam isso. O que você tá rindo aí? Enilea, Suspiro e Confeitaria, fiz geleia de amora e coloquei no suspiro e ficou muito bom. Nossa, deve ficar. Nossa, no suspiro deve ficar incrível. A Caroline mandou maravilhoso. E a Eni Lorac é Carolina, ao contrário, lógico, né? Ah! Quantas pessoas tem aí? 57. Olha. Estamos aprendendo, né, gente? Ó. Olha só quem entrou aqui na live. Quem? Diego Guerreiro, mais conhecido como cunhado. Diego, não tem pra você não. Ó, gente, tá vendo? Ela tá dando já, as bolinhas dela já começam a dar uma reduzida, assim, parece que elas começam a ficar mais concentradinhas no processo da geleia. Normalmente esse processo aqui vai demorar de 30 a 40 minutos, tá? Pra ela chegar na temperatura que ela tem que chegar. De vez em quando Ela tá bem grossa mesmo, gente, ó. De vez em quando você pode vir aqui e dar uma raspadinha no fundo, né? Pra ter certeza que não tá pegando nem nada. Mas aqui por enquanto tá tranquilinho. Eu vou ver, vamos ver a de maçã como é que tá aqui. Diego falou, que delícia, vou fazer essa geleia pro meu próximo café da tarde. Chama a gente, Diego. Vai sim, não sabe cozinhar nem um ovo cozido. Azile Doces, qual a melhor combinação de frutas amarelas para geleia? Manga, abacaxi, você pode usar laranja também junto, que traz uma combinação bem bacana de frutas amarelas, tá, gente? E aí, pra você colocar isso em doces finos, a Lilian, da Alice Confeitaria, que é minha amiga, elas têm se eu não me engano, era uma mini pavlova que tem uma geleinha de frutas amarelas, assim, incrível. Elas têm uns docinhos bem diferentes e tem uma com frutas amarelas. Além disso, você pode congelar, tá, gente? Se o seu uso é só pra bolo, só pra exclusivamente isso, você pode fazer uma grande quantidade, congelar, e aí eu sugiro que você congele em potinhos pequenos, potes menores, assim, pra você na hora não ter desperdício, tá? Porque uma vez que você descongelou ela, você não pode congelar ela de novo, tá? Então, toma cuidado com isso, que você não vai poder voltar ela pro congelador. Então, congela já a porção que você precisa, que você vai precisar estar utilizando. Não congela e aí, tipo, descongela tudo, depois volta pro freezer. Se você fizer isso, aí você vai estragar e a validade realmente... Você vai perder a validade da sua geleia, tá? Isso não é interessante de se fazer. Descongelou, não congela mais. Descongelou, não congela mais. A Cibele falou que tá dando água na boca. O cheirinho aqui tá bem tentador, gente. Tá. E a Driel Leves, acho que é assim. Usa o damasco como se fosse fruta fresca ou hidrata antes? Não, você pode usar ele como se fosse uma fruta fresca, tá? Você pode simplesmente picar ele, coloca na panela o damasco pra ele ficar bem gelatina mesmo, bem geleia mesmo. Você tem que regar de água, você tem que colocar uma boa quantidade de água, tá? Porque senão ele vai demorar pra dissolver. Ó, eu vou medir aqui a superfície. Lembra que eu falei pra vocês a questão do termômetro, né? O termômetro, ele mede sempre a superfície, esse termômetro a laser. Então aqui ele tá falando que tá 99, tá? Só que o termômetro de espeto, ele que realmente mede a temperatura que tá ali. Então o termômetro normal, ele vai medir aqui em cima. Então segundo ele tá 100, 102, 101. Vamos ver aqui com o termômetro de espeto. Peraí. Ó, lembrando que o de espeto a gente não encosta no fundo da panela, tá? Você respondeu já o do damasco, né? Respondi. Do damasco, respondi. A Andrea disse, minha irmã fez de laranja, não experimentei, mas uma amiga sim e disse que ficou deliciosa. Geleia de laranja, geleia de pimenta, a gente, normalmente geleia de pimenta a gente faz com aquela pimenta dedo de moça, aquela vermelhinha, né?
E aí é o mesmo processo, você vai colocar a quantidade de açúcar, limão e tudo mais, e ela também vai chegar naquela consistência. Só que ela pode, a dedo de moça é uma pimenta bem forte, tá? Então... pode colocar também um pouquinho de calabresa e a biquinho, que fica muito bom. Dá uma suavizada pelo menos, porque só a pimenta dentro de moça ela é bem forte. Ó, tá 103, tá? Ele tem que chegar pelo menos a 104, tá? Ainda não chegou aqui não, ó, baixou agora mais um pouquinho. E aí nesse processo ele já começa a dar ele já começa a ficar bem mais concentrada a geleia. A Jordana disse, essas geleias podem ser usadas como recheio para macarrão? Então, pode. Você pode usar, desde que ela esteja bem sequinha, tá? Normalmente, o que eu prefiro, particularmente, eu sempre prefiro trabalhar com recheios de validade longa, né? Então, brigadeiro tem validade longa, ganaches tem validade longa. Só a geleia pura, assim, dentro do meu macarrão, o que acontece? A geleia é mais mole, ela umedece a casquinha do macarrão com muita facilidade. E aí isso pode mexer a sua casquinha, ao invés de você ter lá aquela casquinha sequinha por fora e o meio dele ser macio, se você coloca a geleia, você pode umedecer toda ela demais, até a casquinha dela pode ficar extremamente quebradiça. Então por isso eu prefiro trabalhar com recheios mais cremosos, E tá? se misturar com um ganache branco? Sim, aí sim, se você misturar com uma ganache, aí não tem problema. A Rosana perguntou, qual a quantidade usada de geleia para um bolo de 15? Olha, é bem pouquinho, viu? Porque você vai utilizar no máximo, assim, em cada camadinha ali que você fizer, você vai utilizar umas de 30 a 40 gramas. Porque lembra que eu falei que a gente coloca... É como se aqui fosse a massa do seu bolo, você vem com uma camadinha da geleia, mas é bem pouquinho, assim, é bem um fundinho mesmo que você coloca. Só você pra não coloca cobrir? um monte, é só pra cobrir o fundo. E aí depois você vem com o restante do creme, porque se você colocar muito, você vai mexer com a estrutura, tá? A Caroline diz, daqui a pouco tem vizinho batendo aí. Olha, se não pelo cheiro, pelas conversas. Com certeza, vão achar que a gente é doido, né? A Cibele perguntou, dá pra fazer sem ele? Acho que é sem o termômetro. Sem o que? O termômetro? A questão é que você não vai saber se ele chegou. Porque assim, de olhar, eu posso falar assim, ah tá, legal, já chegou em 100 graus. Mas como é que eu vou saber? Eu não vou pôr o dedo aqui pra saber se tá quente o bastante. Então assim, na confeitaria o termômetro é muito importante, gente. Não é só pra esse tipo de preparo, a gente tá falando da validade. Eu tenho que saber a temperatura que eu estou usando, porque isso vai influenciar diretamente na validade do meu produto. Se eu não ferver o tanto que é necessário, o tanto que precisa para esse processo, eu não tenho como saber a validade do meu produto, se ele está realmente feito da maneira correta. Então, assim, o termômetro é muito importante. Gente, um termômetro que nem esse aqui, você acha por R$20. Tipo, não é caro. Esse daqui vai custar uns 60, mais ou menos. Você acha no Mercado Livre. Agora, esse daqui custa... Ó, eu comprei numa loja de bairro, que normalmente é mais caro, eu paguei R$30, mas se der uma pesquisadinha, você acha por uns 20. Sim. Não é muito correto. Se procurar aí, tem site de algumas revendas aí, ó, maquimbal.com.br, frigooficial.com.br, eles vendem esses termômetros. Utensílios de cozinha, né? É bem bacana. E é bem baratinho e tem no Mercado Livre tem que muitas vezes são revendas que vendem que entrega até 24 horas. A Enilé perguntou se a receita vai ficar salva, que ela chegou atrasada. Sim, vai ficar salva e depois a receita vai pro Instagram. Pro Telegram. Pro Telegram, Isso. É isso aí. A Kelly perguntou, com a pectina tem estrutura para fazer uma camada só de geleia no bolo? Não. A geleia nunca vai ser só uma camada, a não ser que você faça um bolo de uma camada só e você não queira, não é um bolo alto, não é um bolo de transporte. Geleia, a gente não vai utilizar ela como um recheio, tá, gente? Só ela. Ela não tem estrutura para isso. A geleia, por mais eu posso pegar uma geleia pronta aqui, industrializada, ela não tem estrutura para manter um bolo de pé. Então, assim, você corre um grande risco aí do bolo cair. Eu acho que é assim, tá? Bacle docinhos. Paguei menos de R$20. Ó, menos de R$20 no termômetro, Olha gente. aí, gente. E é um investimento, vocês usam isso daqui pra tudo, gente. Vai fazer macarrão, gente, não dá pra fazer macarrão sem termômetro, não tem como.
A Fabiana Loren disse, qual é a temperatura correta? 104, 105 graus. Aqui não na superfície, tá, gente? Não na superfície, no meio, ó. Porque esse meu termômetro aqui, quando eu coloco aqui na superfície, esse processo da geleia, gente, ele engana muito. Você acha que já deu, você acha que já tá e não tá. Ele tá falando aqui que tá 100 graus na superfície. Agora aqui no meio, eu tô vendo aqui no meu termômetro que tá aqui na minha mão, ele tá a 104 graus. Vira aqui pra gente. Então aqui, ó, eu já atingi... Dá pra ver assim? Tá ao contrário, né? Não, tá ao contrário, mas tá batendo reflexo. Aí, peraí. Ó, ele tinha dado já 104. Aí, 103, ó, tá vendo? 104.2.7. Tá? Atingiu essa temperatura, a gente já pode desligar. O que que acontece aqui, né? A geleia, depois de fria, ela vai ter um pouco mais de consistência, tá, gente? Como eu falei pra vocês, a pectina que tem aqui presente, ela vai ajudar nesse processo de firmar ela, de deixar ela firme, de deixar ela mais durinha, ó. Então aqui pode parecer assim, ai Gabi, mas tem muita calda, mas lembra que ela ainda vai esfriar, e quando ela esfriar, isso daqui vai mudar a textura dela. É que nem um brigadeiro. Quando a gente faz um brigadeiro, a gente passa por aquele processo de caramelização. Se você deixar ela talvez muito tempo aqui, muito tempo mais, não, ela ainda tá muito mole, tá muito mole, tá muito mole, o que pode acontecer é que ela vai ficar tão dura que você não vai ter nada, não vai ser aquela coisa molhadinha, sabe? Então aqui, brigadeiro, quando a gente tira da panela, ele tá mais mole, né? A nossa geleia é a mesma coisa, tá? Outra coisa que você pode fazer no processo... Mostra o termômetro aqui, por favor. Ó, gente, não é... Eu tô invadindo a live aqui, ó. Não é industrial, tá, gente? Ó. É um termômetro normalzinho, de cozinha, ó, ele marca até 380 graus, tá vendo? E aí é só apertar aqui, ó, que ele vai dar a temperatura da superfície. Ó lá. Bem simplesinho de mexer. Ó, pequenininho. Eu vou trocar de panela pra Que a vocês Daiane verem. Vanessa perguntou se esse termômetro a laser é industrial. Não é comum, vende em lojas também de confeitaria e revendas. E a Rosana perguntou, não abusando, tem algum lugar para indicar que vende aquelas bailarinas de vidro? Sei que não tem a ver com a aula. Mas lojas de confeitaria em geral. Santo Antônio, será que tem? Santo Antônio tem, a Riso Confeitaria tem. Se você der uma pesquisadinha na internet, assim, bailarina de vidro. Sempre pesquisem antes na internet, gente, porque às vezes na internet vocês acham preço melhor do que muitas vezes na loja. E às vezes parcelem mais vezes, enfim. Melhor, eu sempre pesquiso na internet qualquer coisa que eu vou comprar. Inclusive o batedor da batedeira a gente pesquisou na internet Deu trabalho, hein, gente? pra achar. Aqui é a geleia de... Raíssa tá na live, cunhada tá na live aqui, ó, Railda. Oi, Raíssa. Essa geleia aqui, a framboesa, assim como a amora, mirtilo e tudo mais, a gente pode estar coando ela, passando na peneira, tá, gente? Porque ela tem muita sementinha. Se isso te incomodar, honestamente não é uma coisa que me incomoda. Mas se isso te incomodar, você pode sim tá passando ela na peneirinha, ó. Tá vendo que ela se desfez todinha, né? Ó. Nem tem pedacinhos. Então, assim, na minha opinião, não tem necessidade nenhuma de se processar isso daqui, nem de bater no liquidificador. E aí, o que a gente vai fazer? Com um potinho hermético, fechadinho, específico pra isso, a gente vai colocar ela ainda quente, tá? Não vai caber tudo aqui. E é importante... Ai, caraca, vou fazer meleca. Quase fiz meleca. Preguiça, gente. A Caroline Cakes perguntou qual é a marca do seu fogão de mesa e qual lugar posso encontrar. É da Náutica, a gente comprou na Decathlon, que é aqueles fogões... Não, é da Frontier. Não, é da Náutica. Ué, aqui do lado de cá tá escrito Frontier. Frontier é o modelo. Ah, gente. tá, desculpa, gente. É da Náutica, vem até numa malinha assim preta, ó, pra carregar ele. Aqui, ó, uma malinha assim, tá vendo? Ótimo. E aí você pode transportar ele pra qualquer lugar. Eu acho, se eu não me engano, custou R$90, R$100 e veio com um gás a mais. Veio com gás, isso. E é super fácil e prático, né? A
Bakley docinhos na Santo Antônio estava em promoção das bailarinas. E o fogãozinho a gente achou na Decathlon. E a Carol Cuquita disse: a minha bailarina de vidro é da Prime Chef. É ótima, comprei no Mercado Livre. Eu gosto muito das coisas da Prime Chef. Eu acho que tem um ótimo custo-benefício. Quase. Deixa eu focar aqui. Peraí, deixa eu... Fiz uma leve sujeirinha aqui, mas ó, gente, quando também faz geleia, é importante vocês encherem aqui até a boca, tá? Enche bem o potinho, peraí que eu vou dar uma limpadinha na melequinha que eu fiz aqui. Peraí. Enche bem o pote pra... Por que a gente fala de encher bem o pote? Pra não sobrar ar, tá? Em contato com o ar é o que vai fazer a nossa geleia estragar antes do que a gente gostaria. Deixa eu ver quanto que tá aqui nesse, ó. Esse aqui tá marcando 60 e pouco. E pessoal, se for aqueles potinhos que não são herméticos pra vender, que são pra vender, né, que você só tampa, tem hoje em dia um aparelhinho que ele tira o ar que tem dentro da embalagem, que aí realmente fica vedado. Tem um pessoal que tampa e ferve pra tirar o ar. Tem esse outro processo também é super legal. Você faz a geleia, você tampa, não nesse tipo de pote como o meu, mas aqueles de tampa mesmo que você... Que a gente usa pra vender, sabe? Que vem de... de bolo de pote. De Queensberry, assim? Isso, tipo da Queensberry, mas tipo aqueles potes de vidro que a gente usa pra bolo de pote. Você tampa a geleia todinha, ferve uma água e coloca o pote lá. Ele também faz um vácuo dentro do pote, o calor, e aí isso ajuda muito na conservação, tá? Que ele cria uma pressão lá dentro que fica como se fosse um potinho hermético mesmo. Ó, tá 72 graus pelo menos, o... Vira pra cá. Aqui dentro que tava, ó. Depois tinha marcado 77, 79, 80, tá? Pelo menos pra gente guardar, ele tem que estar quente. E aí sim, a gente vai tampar. Depois que a gente tampou ela bem... Ai, que potinho bonitinho. Com geleinha, ficou muito fofo, né? Aí a gente faz isso daqui, tá? Esse processo, coloca ela aqui, vira de cabeça pra baixo, pra que ela faça essa pressão mesmo, pra nossa geleia não estragar. E aí, eu não vou colocar ela na geladeira, tá? Se você quiser armazenar ela na geladeira, ó, o potinho tá ao contrário. Se você quiser armazenar ela na geladeira, você espera ela esfriar. Aí sim você coloca na geladeira, tá? Beleza? É isso. Deixa eu trocar a outra aqui de panela pra vocês verem o processo da outra. Como eu falei, o processo da compota de maçã, ela leva mais tempo, tá, gente? Ela demora mais tempo. A minha maçã... Além do que a maçã, ela solta sobe muito como se fala? Sobe muita espuma aqui, tá? Ó, é um caldo mais grosso que a gente tem aqui. Parece que tá vazando gás e tá. Peraí. Que não ligou. Ó, ela já deu uma engrossadinha aqui nesse meu caldo. A minha tá branquinha assim também, porque não tem canela, tá? Se eu tivesse colocado canela, ela estaria um pouquinho mais escura. Nesse processo aqui, vamos ver a temperatura que ela tá. Eu acredito que ela não esteja na temperatura correta. Só arrumar aqui pra aparecer. Peraí. Melhorou? Ó, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês da espuma que os livros falavam que era interessante a gente tirar? É dessa espuma aqui que eles estão falando. Então, não sei se... Não era essa daqui. É aquela espuminha... Quem cozinha feijão sabe, gente. É aquela espuminha que sobe assim por cima. Que ela leva as impurezas junto. Que na hora que você tira ela daqui, essa espuminha... Você tira as impurezas mesmo da fruta e assim você garante também um processo de conservação melhor. Então ela vai durar mais tempo quando você faz isso, tá? E aí, eu acredito que ela já deve estar bem macia essa maçã, mas eu acho que não tá ainda na temperatura que tem que estar. Vamos ver. Quanto tempo a gente tem de live? 5 minutos. 5 minutos. Nossa, já?
Ah, peraí que tem perguntas. Muito claro, né? Vê se agora tá melhor, gente. Ele dá uma estourada às vezes na luz por causa do... Vê aqui, acho que vai... Não tá muito escuro? Não sei. Ó, agora já Também fica tudo igual, tá gente. 104 graus, 105. Ó, gente, aqui deu, tá? Já deu, chegou na temperatura que a gente precisa. Nesse processo aqui que a gente fez, eu quero ver como que tá a maçã. Igual a manteiga ghee, Carol. É isso aí. Isso, é isso mesmo. Mais conhecida como clarificada. A manteiga clarificada ou manteiga ghee, a gente faz esse processo mesmo de tirar essa espuminha, que é a mesma coisa, gente. A gente tira as impurezas. E ó... Doce Matilda perguntou qual a validade dessas geleias caseiras de 30 a 60 dias na geladeira. Se você fez esse processo corretamente, não necessariamente na geladeira, tá? Na geladeira sempre vai durar mais, só que esse processo a gente trabalha para fazer uma conservação bacana. Então, potinho esterilizado, açúcar na quantidade ideal, a fruta cítrica também ajuda na conservação, a acidez, tá? Então, por isso que acaba que a validade dela mesmo fora da geladeira tem esse prazo mais longo, tá? Ó, aqui tem a nossa compota e ela fica assim, gente, bem pedaçudinha. Vê se dá pra ver assim, ó. Ela tá pedaçuda, só que, ó, vocês estão vendo que tem calda aqui na minha panela, né? Tem bastante calda. E aí, essa calda, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa fruta aqui, eu vou colocar num potinho como esse. Eu vou virar de ponta cabeça, a mesma coisa, o mesmo processo eu vou repetir pra conservar melhor. E aí, a gente vai utilizar esse caldinho aqui da fruta pra molhar nosso bolo, pra colocar ali no nosso bolo. Lógico, sempre com moderação, não exagerem na quantidade de calda, né? Mas coloquem ali uma quantidade ok, principalmente massas amanteigadas e tudo mais, você pode molhar um pouquinho mais. Massa chiffon você já molha um pouco menos, tá? Mas aí você tem aqui a fruta bem pedaçudinha. A de maçã também com o recheio de 4 leites também fica incrível, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isto. Falamos tudo, temos 3 minutos, né? Bolos Eliane... perdi o início da preparação. A live ficará salva? Sim, ficará salva. Ela fica salva no IGTV, tá? Então é só acessar lá e a receitinha, tal, com modo de preparo e a explicação, a gente deixa sempre lá no grupo do Telegram, tá bom? Ela tá desmanchando aqui, gente. Se apertar, ela desmancha. Tá bem macia mesmo. No caso de serviço daqui, por exemplo, com uma carne, se você tiver interesse de fazer isso, tira a calda, tá, gente? Você tira essa caldinha, serve só a Com fruta. porco fica uma delícia, hein, gente? Costelinha barbecue com isso daí com fica... carne de porco fica muito bom, combina muito bem. André perguntou, mas pode colocar o caldo no pote? Sim, você coloca o caldo no pote, tá? A geleia, ela fica mais pastosa, então vocês viram que ela não tem esse líquido que a compota tem. A compota tem esse líquido mais concentrado, tá bom? Mas mesmo processo, gente. Colocou no pote, vira de cabeça pra baixo. Quando esfriar, você põe pra geladeira, tá bom? É isso. Beijos, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai montar um bolo, muito provavelmente com essa geleia que a gente fez. Bolo dos 20k, comemoração dos 20k. Dos 20 mil seguidores, estou muito feliz, obrigado a todo mundo que tá aqui, todo mundo que é novo, sejam bem-vindos. Tiver qualquer dúvida, como de costume, no final da live eu sempre abro uma caixinha de perguntas, então se alguma coisa não ficou clara, pode me perguntar lá na caixinha de perguntas, tá bom? Beijos, até amanhã, eu espero vocês aqui, nesse mesmo horário, nessa mesma cozinha, 7 horas, tá bom? Beijo! Tá parecendo chavinho, hein? Apareceu. Tem certeza que deseja encerrar o seu vídeo ao vivo? Vou encerrar agora. Isso, encerrar agora.